A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez com muita alegria, para levar até vocês o programa A Consolação de Jesus, programa que tem por objetivo a divulgação do Novo Testamento, só que avaliado, estudado, analisado à luz da nossa querida doutrina espírita. E nós vamos dar continuidade ao estudo, e hoje é o último trecho do Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 7, que é o capítulo que encerra o Sermão do Monte, de acordo com Mateus. É claro que nós temos em Lucas uma narrativa, mas é uma narrativa muito pequena e nós nos utilizamos normalmente para a análise do Sermão do Monte, exatamente o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Hoje será o capítulo 7, versículos 28 e 29, como eu disse, os últimos versículos desse capítulo. Vamos então à leitura. Aconteceu que, ao terminar Jesus essas palavras, as multidões ficaram extasiadas com seu ensinamento, porque as ensinava com autoridade e não como os seus escribas. Bem, meus queridos amigos e irmãos, este é o trecho lido, são 2 versículos apenas, como disse, e nós temos aí uma palavra que faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa: autoridade. A gente ouve por aí muitas pessoas falando: olha, você sabe com quem está falando, né? Vocês já ouviram por aí isso, já ouviram a narrativa de alguém que presenciou alguma coisa nesse sentido. E aí falam: eu sou autoridade. E aí me lembra de Jesus perante Pilatos, quando Pilatos disse que tinha autoridade para prendê-lo ou para soltá-lo, para deixá-lo viver ou para matá-lo. Jesus então vira para Pilatos e diz: se meu pai não tivesse te dado o poder ou a autoridade ou a posição em que você está, você não teria essa autoridade. Então nós precisamos primeiro avaliar o que é a autoridade segundo os homens e segundo, claro, a moral divina. E a gente já percebeu que a comparação é com os escribas. Jesus comparado com os escribas. Então é preciso que nós prestemos bastante atenção, acompanhemos. E se você quiser fazer o seu comentário, mande para o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus, que é o 21 98459 3950. 98459-3950. Vamos então acompanhar aqui o estudo com os nossos irmãos que hoje estarão participando desse programa. Bem, meus irmãos, esse trecho é o último do finalzinho do Sermão da Montanha, e eu quero enfatizar aqui que Jesus, ele realmente ensinava com autoridade, né? Não é como se ele tivesse autoridade, ele tinha essa autoridade, pois a sua natureza metafísico e espiritual lhe dava essa condição, lhe dava essa autoridade.
era o governador do planeta, por isso ele tinha essa autoridade. Não só a autoridade de ser quem ele era, mas também da autoridade moral, porque ele praticava aquilo que ele ensinava, né? E ele emanava autoridade quando ele falava, as suas atitudes, no seu olhar, né? O seu sermão ali tocavam os corações. Jesus estava trazendo para a multidão a lei de Deus, mas ele estava trazendo a lei de Deus com muito amor. Diferentemente dos escribas e fariseus, que diziam as leis e faziam questão que elas fossem seguidas com extremismos e com cerimônias e totalmente formais, sem amor, sem consciência, sem reflexão sobre seus atos, né? E Jesus ali no Sermão do Monte, cada coisa que ele falava, cada ensinamento que ele passava com amor, ele passava com compreensão e misericórdia. Jesus falava aquelas palavras e deveriam estar ali penetrando como um bálsamo para as suas dores, para as dores daquele povo tão sofrido, aflito com a sua miséria e a sua condição de um povo escravizado, e regido por Roma. E então eles estavam esperando até o rei dos reis, Senhor dos senhores, que viria resgatar das mãos de Roma o reino que era de Israel, que pertencia a Israel. Porém, esse reino de Deus que Jesus veio trazer não era esse reino que eles estavam esperando. Era um reino de Deus que está dentro de nós, resgatar a nossa verdadeira essência, E a presença de Jesus ali devia ter iluminado aquele lugar, aquele monte. A presença de Jesus transcendia. E no Sermão do Monte, imagino eu, que deve ter sido muito bom, ter sido uma atmosfera totalmente diferente. Ele deve ter sido cercado pela mais sublime hoste celeste. E então todo aquele ambiente ali estava preparado para que as pessoas recebessem aqueles ensinamentos de Jesus. Tanto é que no final Mateus relata que elas ficaram realmente tocadas, e elas estavam admiradas da sua doutrina, de como ele falava, da autoridade de Jesus, porque ele transmitia todo aquele ensinamento com verdade, com paz, e as suas palavras deveriam ser tão doces que iam ao encontro do que o povo estava ansiando naquele momento. Holden diz que na mais profunda experiência místico, espiritual, metafísico, o Nazareno concita as pessoas a fazerem a sua própria experiência, com o uso da razão transcendente, a razão espiritual, atendendo a um imperativo categórico de uma autoridade cósmica. Jesus estava ali com a autoridade cósmica, do governador deste planeta, e também da sua autoridade moral, porque ele tinha essa autoridade para falar com muita propriedade, porque ele praticava tudo aquilo que dizia, E quando a gente tem as experiências que a gente pratica e que a gente passa adiante para os nossos irmãos, é diferente do que quando a gente explica teoricamente. Tanto é na escola, quanto é em qualquer fase da nossa vida. Que a gente tem um aprendizado teórico é uma coisa. A gente não consegue aprender de fato quando é teórico, porque a gente não tem uma ideia verdadeira, porque é muito vago. Mas quando essa teoria
passa para a prática, a gente coloca em prática a teoria, que a gente vai aplicando e a gente vai racionalizando sobre a nossa atitude, sobre as coisas, a gente vai internalizando, a gente vai sentindo, a gente vai raciocinando sobre aquilo e tudo aquilo vai fazendo sentido. Por isso o Sermão do Monte, as pessoas ficaram maravilhadas com aquele discurso, né? E o discurso de Jesus não era formal, teórico, mas uma experiência realizadora. Foi um ensinamento cheio de ação, nos mostrando também, meus irmãos, que é possível. Não é fácil, mas é possível viver de acordo com a vontade do Pai, de acordo com os ensinamentos de Jesus, porque se não fosse possível, Ele não teria vindo nos dar o exemplo, Ele não teria deixado esse legado e esse Sermão do Monte, para que hoje nós possamos estar estudando e colocando em prática em nossas vidas. Que através das práticas desse ensinamento, vamos conquistar realmente o reino de Deus que está dentro de nós e seremos guiados por esse reino, que é a vontade de Deus para as nossas vidas. No livro Sermão da Montanha, do autor Rodolfo Caligares, eu vou ler um trechinho aqui, falando do formalismo dos escribas e fariseus e da diferente exposição de Jesus nas observâncias da lei, né? E ele fala aqui: eles eram muito minudentes na explanação dos formalismos cerimoniais e das observâncias exteriores do culto, mas nunca lhes expuseram verdades assim profundas, nem lhes sensibilizaram os corações com tão expressivos apelos à retidão de caráter, à brandura, à caridade, à misericórdia, ao perdão, à tolerância, ao desapego dos bens terrenos e etc. Além de tocados pela beleza da forma e maravilhados ante a excelsitude dos conceitos emitidos pelo Mestre, eles sentiam pelo elevadíssimo teor vibratório dele, que estavam em presença de alguém com plena autoridade moral para lhes falar desse modo. E no final ele coloca aqui, Rodolfo Caligares, e que Deus nos ajude a segui-las com maior fidelidade, pois sabemos agora que quem nos transmitiu essa mensagem é realmente o caminho, a verdade e a vida. Pois é, João, a Fabi já trouxe pra gente aí tudo que a gente poderia falar, né, a respeito desses últimos versículos do Sermão do Monte, tá? Mas ela trouxe pra gente com uma colocação tão bacana, né? Tão legal. E a gente vai tentar trazer aqui em nossas palavras, né, mais um pouquinho do que quer dizer essa autoridade que todos dois falaram pra gente. Jesus tinha autoridade, mas autoridade sem perder a simplicidade, sem perder a humildade, não é? E isso é de suma importância nós lembrarmos. Por quê? Porque ele caminhava no meio das pessoas. Ele não caminhava à frente, não, sempre ali, entre as pessoas, né? E se colocava sempre no meio quando estava falando, né, sobre algum grande ensinamento. Suas palavras são remédios, são verdadeiros medicamentos para a gente. Quem o tocava e o tocava com aquele sentimento, com aquela vontade, com aquela fé, ele sentia que saía dele uma virtude, tal qual aconteceu com a mulher hemorroíça. Então, a gente está falando de um espírito de envergadura muito grande, não é? De uma luz que nós ainda não conseguimos enxergar, que nós não conseguimos acessar ainda. Uma luz que nos cega, tal qual a luz que cegou, não é, Saulo na estrada de Damasco.
tamanha a sua intensidade e tamanha a sua presença também, que a gente encontra no livro, se não me engano, há 2000 anos, momento em que o senador Públio Lentulus encontra com ele, né? E tem realmente uma impressão de algo muito grande. Então eu gostaria de dizer aqui que essa autoridade, ela é isso, ela vem acompanhada justamente dessa simplicidade, dessa humildade, o que é muito importante, porque ele diz lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec que ele não veio destruir a lei e os profetas, não é? Ele não veio, ele veio dar cumprimento, tá? Ou seja, ele veio trazer para a gente a compreensão de acordo com o que a gente poderia absorver naquele momento. Olha só, ele guarda toda essa simplicidade, ele guarda toda essa humildade para com todos aqueles espíritos que os antecederam à sua vinda, não é? E eu gostaria de relembrar aqui, não é, que no livro Antologia Mediúnica do Natal, Psicografia de Chico Xavier, não é, nós vamos encontrar André Luiz nos falando do grande doador. Então ele, com toda a autoridade dele, ele se transformou sim, através de todas as suas experiências, através de toda a sua luz, nesse doador. Ele tinha autoridade para ser esse doador. Ele doava para a gente, não é? Não era advogado, mas né? Estava sempre exemplificando para todos nós e procurando colocar todos nós no caminho correto. Não era médico, mas curava a todos nós também com palavras, com atitudes e tantas outras formas de doação que ele fazia para a gente, através de toda a sua luz, através de toda a sua benevolência, de todo o seu amor, todo o evangelho que veio, não é? Junto com essa autoridade do Pai que foi dada a ele e que ele, sem dúvida nenhuma, conquistou, caminho pela qual todos nós vamos trilhar, não é? E que vamos pouco a pouco conquistando em nossas vidas, conquistando isso, né? E mais tarde mais alguma coisa, e com isso a gente vai aprendendo também a ter autoridade com simplicidade, autoridade com humildade, né? E aprendendo a ser doador, porque a grande sacada, né? A grande beleza é essa, é o amor e a doação sempre, tá? Verdade, meus irmãos, verdade. Autoridade, né? Autoridade é algo que a gente realmente não está acostumado, principalmente a essa autoridade de Jesus. Não é uma autoridade, como o Renato bem lembrou, de quem é que manda, né? Não, é uma autoridade com humildade, é isso aí, Renato. Autoridade com humildade é aquela autoridade que a gente não conhece ainda, volto a repetir, não conhece, porque a gente está acostumado realmente com essa coisa de quem manda e quem obedece. Existe um livro, que eu agora não lembro os autores, são dois pastores protestantes norte-americanos, é um livro azul e coloca assim: Jesus, o líder servidor. Naquele momento que ele vai lavar os pés aos discípulos, nós vamos chegar lá quando nós estivermos estudando o Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 13, nós vamos estudar exatamente esse momento da lavagem dos pés. Mas aquilo ali é uma prova para nós, é um exemplo para nós de que a verdadeira autoridade, ela não vem com mandar ou obedecer, ela vem com aquela coisa do eu faço porque eu tenho certeza que é o correto.
Quando a gente fala em fé, a fidelidade, que é a mesma origem da palavra, o mesmo radical, fides gera fé, a palavra fé, e fides também gera a palavra fidelidade. Então, quando nós somos estamos completamente certos de que aquilo ali está correto, aquela pessoa realmente o que fala é o que pensa e é o que faz, nós temos fé e nós temos fidelidade. Fidelidade àquele ser, fidelidade a Jesus, fidelidade a Deus, fidelidade aos bons espíritos, e isso nos dá fé, e a fé nos dá fidelidade, ou seja, uma está casada com a outra. Nós só temos fidelidade em quem a gente deposita completa certeza de que aquela pessoa, aquele ser, realmente está correto. Ou seja, aquele ser tem verdadeira autoridade. Nós muitas vezes vemos uma chamada autoridade, né, como eu falei no início do programa, aquela pessoa, não, vão entrar as autoridades. Aquelas autoridades são autoridades temporais, né, como dizem, autoridades temporais, autoridades que vão passar. É o tipo de poder que é simplesmente concedido porque ganhou as eleições, porque está num cargo que o nome já diz, né? É o presidente da empresa, é o presidente da república, é o governador, é o gerente tal. E aí essa autoridade é uma autoridade que é tirada, porque não é uma autoridade real. A autoridade real é essa de Jesus, que é a autoridade moral, a autoridade que não dá para tirar, não se tira a autoridade de Jesus. Jesus é o ser. Jesus está completamente correto, 100%, porque ele é um espírito puro, um espírito que chegou à perfeição depois de inúmeras passagens pela matéria em outros planetas, é óbvio, e ele passou pelas experiências, então ele pode dizer para nós como fazer ou como não fazer. E ele chegou à perfeição. Depois de ter passado por essas inúmeras experiências, ele tem realmente autoridade para nos mostrar o certo e o errado. Então, meus irmãos, é por isso que nós olhamos para Jesus e entendemos que devemos segui-lo, porque não é algo imposto, é algo que nós reconhecemos que verdadeiramente eu preciso seguir aquele ser, Jesus. Por isso, ele é colocado no Livro dos Espíritos, questão 625, como nosso guia e nosso modelo. É aquele que nos guia verdadeiramente, é aquele que tem essa possibilidade de nos guiar, é aquele em quem nós devemos olhar, apreciar, admirar, sim, e seguir os exemplos que ele dá. Tudo aquilo que ele faz, se nós pudermos imitá-lo, aí nós estaremos bem, como dizem por aí, né? Bem na fita. Bem, meus irmãos, estamos chegando ao final do primeiro bloco do programa A Consolação de Jesus. Lembrando que se você quiser mandar a sua mensagem, mande pelo WhatsApp, mensagem de texto, tá? Para o 21 98459 3950. 98459 3950 é o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus. Estamos aguardando a sua mensagem, repetindo de texto, para que nós possamos ler aqui no programa, e agradecemos muito por isso. Vamos fazer então um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. Estamos apresentando A Consolação de Jesus.
Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus. Hoje com o tema A Autoridade de Jesus, que é o finalzinho do Sermão do Monte, o final do Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 7. Então, nós tivemos aí a participação da Fabiana, participação do Renato, agora vamos ter a participação do Leopoldo Pio e do Henrique Parente. Mas antes, quero dizer que o programa A Consolação de Jesus vai ao ar aos sábados, às 9 horas, com reprises às terças-feiras, 16h30. E você está convidado também a participar desse programa, enviando seu texto pelo WhatsApp 21 98459 3950. Mande seu WhatsApp e nós leremos aqui o seu recadinho. E aí, Léo, o que você nos diz a respeito do tema de hoje? Depois o nosso Henrique Parente vai falar também. Eu vou confessar, em primeiro lugar, que é uma delícia ouvir a Fabiana e também o Renato fazerem uma avaliação tão cuidadosa dessa autoridade que Jesus expõe e demonstra para a gente a partir da sua doçura, a partir do seu cuidado para com aqueles que somos nós, que ainda não conseguimos encontrar totalmente o nosso caminho em direção à perfeição que ele já representa. Eu queria reforçar exatamente essa diferença entre a autoridade que Jesus representa para nós e a autoridade que nós, seres humanos ainda imperfeitos, espíritos ainda renitentes no erro, conseguimos exercitar no nosso dia a dia. Porque nós, como pais, como mães, como professores, como líderes, como gestores, nós acabamos tendo esse papel de autoridade com relação a alguém. Mas é fato também que quando nós falamos na autoridade de Jesus, esse termo autoridade, ele ganha um sentido muito mais profundo do que qualquer uma autoridade humana. Inclusive as autoridades de cunho religioso. Porque se nós estamos na Terra, é sempre bom lembrar, nós estamos espiando e passando pelas provações que são necessárias ainda para a nossa reforma íntima. E nesse caso, as autoridades que nós representamos, que nós exercitamos, elas são, assim como a Fabi muito bem lembrou, elas são formais, elas são, diria eu, efêmeras. Na verdade, quando nós exercitamos uma autoridade, não significa que nós somos essa autoridade. Na verdade, nós temos essa autoridade como um recurso, como um instrumento para a nossa evolução. Ao passo que Jesus é autoridade em si, exatamente porque ele é perfeito. É a sua perfeição, é seu amor pleno com relação a todos nós que faz com que ele tenha essa autoridade. É uma autoridade natural, ela não é, digamos assim, transcendente a ele, ela é imanente, porque ele não precisa ter essa autoridade para provar nada para ninguém. Nós temos essa autoridade como um instrumento que, na maior parte das vezes, nós não sabemos ainda utilizar, porque nós acabamos misturando a autoridade que nós temos temporariamente com a vaidade, com o egoísmo, com o senso de superioridade, ao passo que a autoridade deveria nos mostrar que nós temos um caminho privilegiado para fazer o bem para aqueles que dependem de nós. Como se costuma dizer, quanto maior o poder, maior a nossa possibilidade de influenciar a vida dos outros. Quanto maior a autoridade, maior a nossa responsabilidade para com o outro e para com a nossa própria evolução, porque nós sabemos muito bem que quanto mais recursos nós tivermos, mais nós seremos cobrados. Diria até eu que seremos cobrados externamente,
pela própria espiritualidade e, se nós tivermos um pouco de consciência, nós mesmos nos cobraremos pelo mau uso dessa autoridade. Nesse sentido, nós precisamos usar a autoridade para influenciar positivamente os nossos irmãos. Precisamos entender que a autoridade, como disse o Renato, deve se vincular ao amor, ao cuidado, à doação, porque são essas as características da autoridade de Jesus. Faço questão de lembrar algumas dessas características que meus dois caríssimos colegas de programa souberam tão bem definir para que a gente consiga entender, pelo menos em parte, por conta da nossa ignorância, o que é essa autoridade divina que Jesus representa. Eles falaram, por exemplo, na autoridade que é simples, que é superior moralmente a qualquer um de nós, que tem uma intensidade que é dada pelo amor, pelo carinho, pela devoção. A bondade que essa autoridade de Jesus expressa. E, lembrando o nome do programa, embora meus irmãos não tenham lembrado, não tenham citado diretamente essa palavra, por trás de todas essas características que eles citaram para definir a autoridade de Jesus está a consolação. Porque se a autoridade de Jesus é em si amor, é em si doação, isso significa dizer que é através dessa autoridade que a consolação que Jesus nos dá fica mais forte para nós, fica mais convincente e ela se torna mais transformadora da nossa visão, das nossas convicções. Basta que a gente tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir e, evidentemente, olhos para estudar, porque sem o estudo do Evangelho, sem o estudo dessa sabedoria que Jesus nos legou, a gente não consegue fazer essa transformação que a Fabi comentou, da teoria para a prática. Enfim, a autoridade de Jesus, ela existe exatamente porque Ele é esse grande doador. Ele é esse grande devotado ao Criador e a nós, por conta ainda da nossa imperfeição, e que precisamos desse caminho, precisamos dessa âncora, precisamos desse direcionamento. Costuma-se dizer nas ciências humanas que o verdadeiro líder não arrasta, mas conduz. E na minha opinião, acredito que os meus irmãos aqui de programa e também nossos ouvintes hão de concordar que não há o melhor exemplo de uma liderança que não arrasta, mas sim conduz através do amor do que Jesus. Meus queridos irmãos, ouvintes do programa A Consolação de Jesus e daqueles que participam conosco aqui de forma mais direta, mas em tese todos fazemos parte dessa família que recebem essa consolação do nosso Mestre Jesus. Hoje o ponto de estudo aqui é muito interessante, né? Aliás, todos os pontos são interessantes, né? Mas especificamente o de hoje, que envolve a questão da autoridade do Mestre, que deixou as pessoas e deixava as pessoas assim atônitas, porque ele ensinava de uma maneira diferente das outras. E é a grande questão aqui que está sendo comentada aqui no programa de hoje, né? No finalzinho do Sermão do Monte, nesses versículos 28 e 29 do capítulo 7. Muito interessante a gente pensar sobre isso. E ouvindo aqui o que já foi comentado por todos, eu pensava assim, em que maneira eu poderia contribuir para as nossas reflexões a respeito dessa autoridade do Mestre Jesus. E a codificação espírita, ela é incrivelmente fabulosa também neste sentido, que nos apresenta uma visão de Jesus que nos dá uma noção mais exata, né? Como a gente poderia chamar e dizer, é Jesus na visão espírita. Assim, no livro dos médiuns, de maneira mais direta, o codificador apresenta Jesus como um espírito puro, porque Kardec fala dos espíritos puros lá nas questões 112 e 113 de O Livro dos Espíritos, onde ele apresenta primeiro os caracteres gerais, na 112, que diz assim, que os espíritos puros nenhuma influência da matéria possuem. A superioridade intelectual e moral são absolutas em relação aos espíritos das outras ordens. Na questão 113,
ele chama de primeira classe, ou seja, classe única. Diz ele que esses espíritos percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, havendo atingido a soma de perfeições de que é suscetível a criatura. Não tem mais provas nem expiações a sofrer. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna, que desfrutam no seio de Deus. Aqui é o primeiro parágrafo, nós vamos parar por aqui, né? E aqui Kardec nos dá uma noção do que sejam esses espíritos puros, né? Na questão 226, mais à frente, ele coloca para todos nós que esses espíritos que chegaram ao grau máximo da perfeição estão em seu estado definitivo. Ou seja, eles não têm mais nada o que adquirir porque estão no estado de identificação com o Criador. E essa é a definição, mais ou menos espírita, a respeito dos espíritos puros. E como eu disse ainda há pouco, no livro dos médiuns, nos comentários de Kardec, a dissertação número 9 do capítulo 31, Kardec ali ele chama objetivamente, ou diz objetivamente, que Jesus é um espírito puro, diferenciando Jesus dos espíritos superiores. E é muito importante a gente salientar esse tipo de coisa, porque muitas vezes as pessoas confundem, né? E isso no livro dos médiuns, como eu disse na dissertação 9 do capítulo 31. Agora, na Gênese, do capítulo 11, item 45, Kardec diz uma coisa muito significativa que ajuda a gente a entender e complementa o que eu acabei de afirmar. Então, nesse item do capítulo 11, no item 45, diz Kardec, de A Gênese, diz Kardec, que os espíritos superiores, embora sem as qualidades do Cristo, encarnam de tempos e tempos na Terra para desempenhar missões especiais, proveitosas, simultaneamente ao adiantamento pessoal deles, se as cumprirem de acordo com os desígnios do Criador. E aí a gente vai ver, percebe aqui, né, que existe a diferença entre espírito superior e espírito puro. E Jesus é colocado na categoria de espírito puro, ele é entendido exatamente dessa maneira, né? Dando sequência a esse raciocínio, no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 3, no item 12, Kardec também comenta o seguinte: os espíritos puros são os messias ou mensageiros de Deus, pela transmissão e execução das suas vontades. Preenchem as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo. Tarefa gloriosa a que se não chega senão pela perfeição. Os da ordem mais elevada são os únicos a possuírem os segredos de Deus, inspirando-se no seu pensamento, de que são diretos representantes. E que espetáculo a gente perceber isso, né? Acompanhar esse tipo de raciocínio. Mais à frente um pouquinho, na outra obra, novamente, a Gênese, no capítulo 11, item 28, Kardec continua dizendo que esses espíritos, né, eles são admitidos nos conselhos do Onipotente, ou seja, de Deus. Conhecem-lhe o pensamento e se tornam seus mensageiros, seus ministros diretos no governo dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos de todos os graus de adiantamento. Daí a gente vai chegando, né, a essa compreensão do porquê Jesus tinha essa autoridade. Quem é Jesus? Exatamente a grande pergunta, né? Quem é esse espírito que deixa a gente aturdido? E para fechar essa questão, no capítulo 15 de A Gênese, número 2, continua o codificador a dizer a respeito desses espíritos, que pelos imensos resultados que produziu a sua encarnação neste mundo, forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia. Ou seja, fazendo uma pequena correção, ele está falando a respeito do próprio Jesus.
Então, pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação neste mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia, para cumprimento dos seus desígnios. Mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas unicamente um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Eu preferi aqui ler esses pequenos trechos de textos da codificação espírita para que a gente perceba que esse assunto é tratado por Kardec com esse resultado incrível, para que a gente perceba e compreenda melhor a natureza desse espírito que está sobre todos nós. Esse espírito que nós aprendemos e estamos aprendendo a amar, chamado Jesus de Nazaré. Assim chamado pelo seu nome, da época em que ele encarnou aqui no planeta. Hoje, conhecidamente com o nome de Espírito da Verdade. Então, por isso essa autoridade, assim como ressaltar os nossos irmãos, como disse o Renato, essa envergadura exatamente que esse Espírito proporciona a todos nós. Por isso, ele é o orientador das nossas vidas. Muito bem, muito bem. Bom, estamos chegando aqui no final do programa A Consolação de Jesus de hoje e queria apenas registrar a participação de alguns irmãos que mandaram seus recadinhos para nós. Temos aqui a participação do nosso irmão Vladimir Silva, de Olaria, Rosimar, o Birajara, de Irajá, Valéria, de Padre Miguel, a Monique, de Niterói, Ana Maria Ramos, Márcia Padovani, Maria Emília, de Copacabana, ou do Leme, Carlinda da Costa, Marinalva, o Alcinei e a Elisa de Campo Grande mandaram recadinhos aqui para nós também. E nós queremos agradecer a todos vocês que estão participando do programa A Consolação de Jesus. Na semana que vem vamos iniciar o capítulo 8 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. E a gente espera realmente que vocês nos ajudem a fazer esse programa. Mande o seu recado, diga o que você está pensando, o que você acha do programa A Consolação de Jesus. Está bom, não está bom? Porque a crítica é muito bem-vinda no sentido de olharmos, às vezes, alguma coisa que nós não conseguimos ver de forma direta. Aí você, às vezes, tem um olhar um tanto quanto diferente e observa algo que não está legal. Manda para a gente e a gente então vai analisar e, caso realmente entendamos que deve ser mudado, com certeza mudaremos. Nós não temos nenhum problema em mudar, porque sabemos que não somos perfeitos, então não temos autoridade, não é o tema de hoje, para dizer que não tem nada errado. Pelo contrário, sabemos que vamos errar, vamos errar, porque ainda nos falta muito para que nós possamos verdadeiramente chegar à perfeição. Muito, mas muito mesmo. Então, por isso que a gente agradece muito a ajuda de vocês, de cada um de vocês, e pede para que continue ajudando. Manda os seus recadinhos para o WhatsApp 21 98459 3950. 98459 3950. E agora, meus irmãos, agradecendo o carinho de cada um de vocês, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa autoridade que não é imposta. É uma autoridade que Tu exerces, Senhor, ajudando, auxiliando a cada um de nós que realmente tateamos no escuro ainda. Nós precisamos, Jesus, demais da Tua ajuda.
Nós ainda nos deixamos levar pelas circunstâncias da vida, as doenças, os sofrimentos morais, familiares, de todos os tipos. Nós ainda nos abatemos, Mestre. E tu sabes como é, porque tu passaste. É por isso que o teu discípulo disse que tu tens autoridade. E reconheceram, o povo reconheceu que tu tens autoridade verdadeira. E nós, Senhor, o que queremos é estarmos juntos de ti. Nós queremos fazer aquilo que tu nos ensinas, Senhor, e não aquilo que nós achamos que está certo, porque nós ainda estamos muito longe da verdade, muito. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado por nos levares a sério, obrigado por nos ajudares, o tempo todo nos ajudas, o tempo todo nos amas. Muito obrigado, Jesus, e que nós possamos estar contigo, Mestre, agora e para todo sempre. Que assim seja, Jesus. E graças a Deus. Terra, planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações. Através das provas, expiações, pouco a pouco evoluir. Viver seu evangelho dia a dia, levando a sabedoria do Cristo de Deus, amando os nossos irmãos errantes. São tantos os que estão distantes de você, Cristo Jesus. Mas um passo em breve Jesus dará, joio e trigo juntos não poderão continuar. Pois a terra não será mais de provas e expiações, pois aqui só poderá continuar o rebanho único. Que seja feita tua vontade, Jesus. Muitos guardam este dia com amor no coração. Quem semeou o teu amor poderá continuar aqui no teu planeta.